Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Eu já me martirizei muito por não conseguir criar alguma coisa num determinado dia, numa determinada hora. Crescendo e amadurecendo, eu fui percebendo que não é tão simples assim. Não vai vir na hora e no dia que eu preciso. Toda vez que você crescer 2 passos para frente, vai vir um público maior te acompanhar, só que seu trabalho também vai estar sendo exposto para pessoas que não vão gostar, então você vai ter que aprender a lidar com coisas que você não quer ler e não quer ficar sabendo. Uma coisa que eu percebo no meu trabalho, na minha relação com as artistas, é que eu sempre tento voltar o meu olhar para um olhar de fã, como um fã que está trabalhando em colaboração com aquela artista, sabe? Esse é o Flávio Verne, bailarino, diretor criativo e um dos principais coreógrafos do pop nacional, que já trabalhou com estrelas como Pablo Vittar, Luísa Sonza e Duda Beat. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Vocês já devem ter percebido a vinheta sonora da revista Bravo no começo dos últimos episódios. O podcast agora é feito em parceria com a revista e tem muita coisa bacana vindo por aí. E semana passada também foi ao ar a primeira temporada em inglês do Emoção Criativa, chamada Creative Emotion. A primeira entrevistada foi a Alaska Thunderfuck, uma das drags mais famosas do mundo, ganhadora do RuPaul's Drag Race All Stars. It's owning your flaws and owning what's fucked up about you. That's where drag made sense to me, because it was like I was not supposed to be feminine because I'm a boy. I took that thing that I was not supposed to be and I was like, I'm gonna put it right out in front and I'm gonna fucking spray glitter on it and it's gonna be the thing. A gente conversou sobre como lidar com o nosso vilão interior e sobre criatividade como uma forma de se relacionar com o outro. Foi uma experiência muito legal levar esse jeito de refletir sobre arte e emoção, que para mim tem muito de Brasil, para outros contextos culturais. Corre lá que tá muito bacana, os episódios agora vão ser quinzenais. Fiz zoom, 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 no cometer eu vou. Nem que seja de carona pra te dar amor. Fiz zoom, 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 no cometer eu vou. Te achar de todo jeito, sentir teu calor. O Brasil sempre foi um país rico de expressão corporal através da música e da dança. E a onipresença do TikTok hoje em dia acelerou ainda mais a adoção de novos passos e coreografias. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que o Flávio está influenciando a relação com o corpo de toda uma geração de jovens brasileiros, através de seu trabalho com as maiores estrelas do pop nacional. E não é só a dança, mas a maneira holística com que ele enxerga o pop. E a seriedade do seu trabalho que, junto com outros talentos, está fortalecendo e sofisticando o novo cenário do pop nacional. Eu sempre fui fascinado pela capacidade do pop de se conectar rapidamente e em larga escala. E já pela primeira cena em que o Flávio se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação, já dá pra ver a potência dele achando espaço pra brilhar. Nossa, acho que a primeira cena vem de uma festa de escola, uma dessas datas comemorativas que as escolas fazem, evento do calendário escolar mesmo. Se eu não me engano, foi na minha formatura de quarta série. E eu lembro que todos os colegas de turma assim estavam dançando, mas muito criança e muito tímida. Eu lembro que eu comecei a dançar com eles ali no meio da criançada toda. Eu não sei se é exatamente isso que aconteceu, mas a memória afetiva que eu tenho disso, eu lembro de eu fechar meu olho e começar a dançar muito, muito, muito. E aí, quando abri meu olho,
Tava uma roda com todos os meus amiguinhos da escola me olhando dançar, eu já estava dançando ali há muito tempo sem nem perceber que estavam me vendo dançar. E aí aquilo mexeu comigo, eu gostei de ser assistido, eu gostei de depois de já estar dançando ali há muito tempo, eu gostei dessa sensação de que as pessoas estavam me vendo dançar e que eu estava ali já há um bom tempo dançando com essas pessoas me assistindo. Esse é um primeiro contato vivo que eu lembro, não de dançar, mas dessa emoção de me apresentar para as pessoas, sabe, de estar num, entre aspas, palco. Mas antes disso, você já dançava em casa ou em outros lugares? Eu não sei se dançar é a palavra, mas um costume de gostar de performar, de criar cenas e de criar situações em casa, mas eram quase uns flashes, sabe, eu fazia umas coisas de 10 segundos em casa e voltava a fazer as brincadeiras, sabe, era quase que uma coisa instintiva. E eu acho que isso, de alguma forma, no meu subconsciente, foi se criando uma linguagenzinha de dança ali, que aí quando chegou nessa formatura, já estava meio ensaiado, sem saber na minha cabeça o que eu iria fazer se eu fosse dançar. Eu acho que eu ia catando caquinhos de signos que eu gostava e de coisas que faziam meu olho brilhar enquanto performance, ficava guardando isso. Então é como se esses momentinhos fossem umas borbulhadas, mas a vez da escola foi a primeira vez que começou a ferver mesmo. Nossa, exatamente, você conseguiu traduzir perfeitamente. Eu acho que eu sentia isso crescendo dentro de mim, de alguma forma, e nem sabia o que era, muito criança ainda. E aí eu acho que nesse dia da festa foi me dando essa vontade, fui dançar, esse negócio comecei dançando meio timidozinho, foi crescendo, crescendo, crescendo e comecei a dançar muito do nada. Quando você conta essa história, 2 coisas me chamam a atenção. A primeira é porque você fala sobre dançar muito, né, e muito significa quantidade de energia que aquilo ali está transmitindo, né. Exato. Então, quando eu penso na tua conexão com o pop, eu penso muito porque o pop é sobre intensidade. Para ter o alcance que ele tem, então é uma linguagem da intensidade e que eu acho que é a definição do pop que eu mais gosto, porque tem muita gente que diz que o pop é nivela por baixo. Eu acho o contrário, eu acho que o pop ele tem a capacidade da assimilação instantânea. E eu acho que o pop, ele tem uma coisa que, se você é um artista que você vai fazer música, você decide ir pelo viés da música pop, tem um leque de milhões de outras coisas que você tem que se preocupar, que é tão importante quanto só cantar, sabe? Eu sempre bato muito nessa tecla que o pop, ele é um espectro de muitas coisas e que cantar é uma fatia ali desse bolo todo. E aí eu acho que a intensidade que você está falando vem, às vezes, também muito disso. É um estilo que ele é muito agressivo, entre aspas, para chegar em você. Tem muitos artifícios, tem a música, tem o clipe, tem a coreografia, tem o figurino, tem o show, tem a performance na TV. Ele vai de uma forma muito agressiva para conseguir te pegar e fazer você grudar naquilo. É, mas eu acho que é justamente o que você está chamando de agressividade, e talvez você possa não estar tendo uma camada de julgamento, mas a palavra em si tem, é exatamente o que eu estou chamando de intensidade. Sim. E o que eu acho é que esse teu episódio já mostra uma relação com a intensidade. Porque eu acho que quando você fala dançar muito, né, essas perguntas aqui eu faço exatamente as mesmas, tanto aqui no, no podcast, quanto já fiz para centenas de artistas que eu faço esse processo de conexão com a autoralidade. E essa questão do dançar muito, acho que é muito característica da tua experiência. E o que eu falei da assimilação instantânea é que você, ao transmitir a sua intensidade, instantaneamente ela foi absorvida e foi admirada, né. Então acho que você praticamente nasceu para o pop, porque você tem essa quantidade de energia e essa capacidade de conexão imediata, que eu acho que é isso que esse episódio para mim já começa a trazer também. Sim, eu sinto que, de alguma maneira, aquilo estava guardado dentro de mim. Quando você disse que aquilo estava borbulhando, eu achei um exemplo perfeito, que era, acho que quase como se eu estivesse guardando aquilo para um dia eu fosse soltar. E eu sinto que esse dia dessa festa foi um dia bem marcante, porque foi um dia que eu simplesmente fui e soltei isso e deixei isso se esvair, assim, sabe, transbordar. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme? Eu tenho alguns pedaços, acho que tem muito a ver sobre a maturidade, assim, minha cabeça, acho que ela, de tempos em tempos, ela explode com coisas novas.
Mas quando eu comecei, de fato, a fazer aula de dança, lá pequeno ainda, eu entrei num grupo de dança de categoria juvenil, né, que no circuito de festival de dança, ele é subdividido, assim, por categorias: juvenil, adulto, profissional, e eu era muito novinho, entrei num grupo juvenil, numa escola de dança, e nessa escola de dança também tinha um grupo adulto com muito nome, enfim, ganhava muitos prêmios. E aí um dia, como era da mesma escola, a gente viajava junto, e aí eu fui assistir o ensaio desse grupo. Ali acho que foi o primeiro estágio que eu vi assim: "Nossa", deu um nó na minha cabeça. A partir daí, inclusive, eu acho que começou a vir uma ambição muito grande minha mesmo, muito pequeno, de querer ter degraus na minha carreira e ir crescendo dentro da minha carreira. E aí eu lembro que esse grupo foi muito importante, que ele me fez ter essa ambição de querer chegar naquele nível. Tinha um vídeo deles no festival de dança, né, dançando essa mesma coreografia, e eu assistia aquilo incansavelmente, milhões de vezes por dia, para eu conseguir dissecar aquilo, e de alguma maneira a minha cabeça já pensava e já questionava de quem era a cabeça pensante daquilo. Quem é que criou isso daqui? Da onde veio? Por que a pessoa que criou isso criou dessa forma? Que bagagem essa pessoa tem? Que maturidade artística essa pessoa precisa ter para chegar a algo desse nível? Eu não tinha essa clareza nos meus pensamentos, obviamente, mas hoje em dia eu vejo que tem muito desse tipo de questionamento, e eu acho que em paralelo a isso, porque isso vem muito de um viés de dança, em paralelo a isso eu já era uma pessoa que pesquisava inconscientemente, já consumia muito de cultura pop. Foi mais ou menos nessa época que eu assisti tardiamente, já assisti o clipe de Justify My Love, da Madonna. Wanting, needing, waiting for you to justify my love. Hoping, praying. E achei muito genial. Eu falei: "Nossa, eu tô vendo isso hoje, acho isso hoje muito à frente do tempo". E imagina na época em que ela lançou isso, e aí meio que me apaixonei pelo poder de não é mudança, mas o poder de influência cultural que uma cantora pop tem. Para além de só cantar músicas, o poder de influência dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, que ela tem de fazer uma música, criar um videoclipe, criar uma imagem com isso, ter um gestual, ter um roteiro, e o quanto aquilo impacta na nossa sociedade, que cria questionamento e gera conversas, e o quanto aquilo mexe, e quando você vai olhar, no final das contas, é uma cantora que está promovendo tudo isso. Então essas 2 coisas aconteceram meio que na mesma época, foi uma época que minha cabeça deu uma virada de chave. Voltando à conexão da tua primeira resposta, da intensidade, né, a sensação que eu tenho é que você, ao ter visto Justify My Love, é como se você tivesse visto uma bomba atômica pela primeira vez. Exatamente. Eu lembro que foi um sentimento até de falta de ar. E o que mais me deixa até hoje, inclusive, é o que eu mais fico apaixonado, ainda sendo mais específico, com cantoras pop, é da coragem e da ousadia que elas têm de, através da música, através do seu trabalho, questionar e intrigar várias coisas que acontecem na nossa sociedade. É utilizado do ofício que é ser cantora, porque ser cantora pode ser muitas coisas, mas a partir disso enveredar por um caminho de se expressar e conversar com o que está acontecendo no mundo. Sim, porque se você for pensar o que que é essa bomba atômica, é a bomba que constrói o Zeitgeist, né, constrói a cultura contemporânea. Achei maneiro também, porque juntando esses 2 exemplos, tanto da Madonna quanto do grupo, do ensaio, é como se você fazendo um paralelo com a bomba atômica, né, é como se você, por um lado, você descobrisse a escola de engenharia, que é onde você vai poder virar um cientista, e ali do outro é vendo o resultado daquilo, né, porque não é só dança pela dança, é a dança como a ferramenta capaz de ser uma aliada na construção desse impacto que transforma a sociedade. Totalmente. Na época, eu percorria muito esses lugares em paralelo. Depois de um tempo, eu comecei a ver a dança como uma porta de entrada para o universo pop. Eu não sou cantor, eu entendi que, tipo, a dança era um lugar que estava muito ali inserido nesse universo pop, que era muito o que eu queria fazer parte. Então eu usei muito da dança e já comecei a pensar na dança dessa forma, como é isso daqui que vai me levar para dentro desse universo. Nunca fui um bailarino na época que queria entrar no ramo de companhias de dança ou de festivais de dança. Queria muito a dança, usei muito esse caminho para chegar no pop.
Sim. Pra futucar na cultura, né? Não é só dançar. Exatamente. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Naquela época eu não percebia, mas hoje em dia eu consigo perceber com muita clareza, o momento quando a quarentena foi se afrouxando e as coisas foram Aham. voltando a acontecer ali, eu tirei um tempo meio sabático, pra mim. E aí quando isso voltou, eu estava acho que cheio de coisa na minha cabeça. Foi uma época que voltou tudo muito intenso, então eu voltei trabalhando muito e produzindo muito e de uma maneira leve, eu só queria realmente colocar pra fora. Então foi uma época em que eu produzi muita coisa de uma forma muito orgânica, muito verdadeira e que surgiu depois muitos frutos pra mim. Eu acho que ali no final de 2020 para início de 2021 foi esse momento que eu acho que tem muito a ver com esse tempo que eu tirei para mim durante a quarentena. Que antes da quarentena eu estava numa pegada de criação exaustiva mesmo. E aí quando entrou a quarentena eu me dei esse tempo de vou parar, vou respirar, quero consumir coisas novas, quero não me preocupar em ter que criar algo, quero me alimentar sem uma pretensão de já ter que colocar isso para fora de novo, sabe? E aí quando chegou o momento, eu acho que eu estava cheio de coisa na cabeça para colocar para fora, e aí esse bolo de coisas que eu criei logo em seguida, que foi muito uma atrás da outra, acabou criando uma identidade e uma expressão artística que movimentou muito, enfim, o público dos artistas que eu trabalhava, o meu público mesmo. Foi um momento que eu coloquei muita coisa para fora. A sensação é que como se a pandemia tivesse te permitido borbulhar novamente. Exatamente. Exatamente. Quando você me perguntou, eu até pensei, porque tem 2 momentos, assim, que pra mim são muito fortes, que foi quando eu me mudei pra São Paulo e que eu estava querendo entrar no mercado, assim. E aí eu queria muito mostrar as coisas que eu sabia que eu conseguia fazer bem. Então era um momento que eu criava por criar pra alguém me ver, assim. Só que isso é uma coisa muito mais minha comigo, porque não teve um grande público assistindo isso, mas eu lembro que foi um momento que foi gostoso de colocar pra fora, pra novas pessoas, pra uma nova cidade. Foi um momento legal também. Tudo meio que parecido, que é como se você precisasse desse tempo para acumular e deixar essa panela de pressão começar a sair o vapor, né? Sim, totalmente. Totalmente. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Nada do que eu tenha ouvido de outra pessoa me fez questionar sobre desistir, mas eu ouvi coisas bem ruins. Quando eu estava perto de tomar a decisão se eu ia me mudar para São Paulo ou não, eu fui bem desencorajado no início. Ouvia muito que não estava na minha hora ainda de vir para cá, que eu precisava ser um homem mais padrão em quesito de corpo e de jeito para entrar nesse mercado daqui, que não ia ter muita coisa, mas na época que eu via isso, eu não sei, eu tinha uma intuição de que o mercado e o consumo ia mudar. Tinha alguma coisa que falava para mim que não, assim. Eu acho que o que acontece mais hoje em dia, que eu acho que chega a mexer com um pouco saúde mental, é a exposição que o meu trabalho tem nas redes sociais. E Hum. aí uma vez, uma amiga minha me falou uma coisa que é muito importante, que é tipo assim: toda vez que você crescer, que você der 2 passos para frente, vai vir um público maior te acompanhar, só que seu trabalho também vai estar sendo exposto para pessoas que não vão gostar, então você vai ter que aprender a lidar com coisas que você não quer ler e não quer ficar sabendo. Então, a rede social, eu acho que durante toda a minha carreira é um ponto onde mais me pega. Hoje em dia, inclusive, que é ter que lidar e ter essa separação do comentário de pessoas nas redes sociais e ter que ver o quanto aquilo é importante para mim ou não, e o quanto aquilo abala a minha segurança na minha criação ou não. E aí depende muito do momento do dia que você tá, enfim. É uma loucura que é um exercício diário, com muita terapia e muita calma também para você poder ler essas coisas e não deixar isso afetar o seu processo criativo depois, sabe, não deixar com que isso seja uma régua na hora de você criar.
Tem um ditado que fala para você deixar os seus críticos na antessala. Você deixa eles ali, nunca deixa eles entrarem no seu espaço, mas deixa eles de uma distância relativa, porque sempre existe alguma coisa ali que pode ser aproveitada, mesmo quando vem cheio de carga negativa, né? O problema justamente é como que você protege esse teu espaço interno. É, eu acho que com a exposição do seu trabalho é uma coisa que acontece cada vez mais. E é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar. Isso não vai parar de acontecer, vai continuar acontecendo, e eu acho que é uma coisa da minha cabeça e criando uma maturidade para não deixar isso afetar o meu processo, porque eu sei que os resultados deles são muito melhores quando eu tô com a minha cabeça vazia, vamos colocar assim, quando eu tô com a minha cabeça sem neuras ou querendo ter a percepção de outra pessoa diante de um trabalho que ainda vai ser criado, sem essas edições antes do produto final. Então, quando eu tô nesse espírito, assim, eu consigo criar tranquilamente. Mas desses todos os episódios que você falou, teve alguma coisa que te pegou de jeito? Nossa, teve acabei de lembrar uma frase que me pegou e que me pegou mais no lugar de raiva. Não chegou a ser frustrante, mas me pegou muito no lugar de raiva e de injustiça, que é, hoje em dia eu trabalho com uma equipe de assistentes, e uma vez chegou em mim que o meu trabalho não era feito por mim, era feito só pela minha equipe, pelos meus assistentes, que eu não criava nada e que os meus assistentes criavam tudo. E aí me subiu um fogo de ódio, de raiva, de vontade de quebrar tudo que eu vi pela frente, porque eu que sou eu, sei a minha rotina, sei que quando eu vou ali pra sala com meus assistentes, eu tô criando, eles são meus assistentes. E, nossa, me subiu uma raiva, essa é a palavra, raiva e ódio do quão injusto esse comentário é, assim, comigo, com a minha equipe, com os meus assistentes, e me deixou com vontade de literalmente quebrar tudo que eu vi pela frente, mas aí respirei muito fundo, fiz terapia e aí segui adiante. Vai fortalecendo o espaço interno. É, tem que ser, né, porque também eu acho que não vale a pena surtar por causa dessas coisas, assim, porque é aquilo que eu falei, acho que não é a primeira, não vai ser a última, e trabalhar com pop, com música, que é uma coisa que atinge tanta gente, não tem como você ser uma pessoa unânime, não tem como, é impossível, então vou ter que lidar com isso e tá tudo bem. Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Teve um momento que eu estava nesse momento de me questionar: "Será que eu estou indo no caminho certo ou não? O que que será que eu estou fazendo?". E aí teve uma premiação, o MTV Miau, e dentro dessa premiação tem uma categoria de melhor coreografia. Eu não sei exatamente o nome da categoria, mas é uma categoria de melhor coreografia, que são geralmente eles escolhem 5 coreografias desse universo pop pra premiar uma. Eu estava no momento só indo com o fluxo, meio desanimado com tudo. E aí quando saiu os indicados dessa categoria, dos 5, 3 eram trabalhos meus. E eu lembro que aquilo me deu uma injeção de ânimo. Nossa, tá, realmente tá surgindo efeito, meu trabalho tá tendo reconhecimento, não tô tão doida, não tô ficando fora da curva, sabe. É uma constatação que pode ser considerada um pouco fútil, até porque eu precisei de uma premiação, aí do meu trabalho tá lá indicado 3 vezes pra eu sentir dessa aprovação do outro, pra eu me sentir bem. Mas na época aquilo foi importante. Não vou mentir pra você que naquela época aquilo me deu um respiro e me trouxe uma autoestima, sabe, uma confiança de saber que o que eu estava fazendo estava indo para um lugar bom, um lugar legal, que estava tendo esse reconhecimento. Sim. É, mas eu acho que todo ser humano busca reconhecimento. Eu não acho nada futilidade isso, pelo contrário, eu acho que isso é reconhecimento por um trabalho que, quando vem, todo mundo fica feliz. Sim. E foi uma época que aquilo me destravou, eu lembro que eu estava numa época muito frio e carrancudo. E aí no dia que saiu essa indicação, eu lembro que eu de repente virei uma criança, chorei muito, fiquei muito aliviado de alguma forma, tipo: "Nossa, consegui, estou aqui nesse momento vivendo isso". Foi um momento bem gostoso de viver isso. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Não me martirizar quando alguma coisa não sair, esse conselho, com certeza, sim. Porque eu já me martirizei muito por não conseguir criar alguma coisa num determinado dia, numa determinada hora.
crescendo e amadurecendo, eu fui percebendo que não é tão simples assim, não vai vir na hora e no dia que eu preciso, ou na hora e no dia que eu quero, naquele momento. Não é um cálculo, não é uma coisa tão preto no branco, é uma coisa que eu preciso estar no momento. E eu fui entendendo com o tempo como chegar nesse momento de criar, que eu preciso me abastecer, eu preciso estar bem, eu preciso estar num lugar que eu me sinta seguro e protegido de alguma forma. E quando eu era novinho, eu não entendia muito isso. Eu dava muito murro em ponta de faca durante muito tempo. Então eu acho que o principal conselho que eu daria era para eu deixar eu ser mais orgânico, assim, na hora de criar e não me martirizar tanto. Qual o filme que você mais chorou na vida? Nossa, se eu te falar um filme, ele é tão bobo, meu Deus do céu, que eu mais chorei na vida é um filme de 1993, Abracadabra, um filme da Disney. Com certeza é o filme que eu mais chorei na vida. Conta aí por quê. Porque eu te digo até por quê, porque quando era criança, eu era uma pessoa muito apegada, entendeu? E no final do filme, quando as bruxas morrem no final e os personagens meio que vão embora, eu senti uma sensação de vazio muito grande. E aí isso me fez chorar muito. Eu tenho uma relação com o cinema de um momento off ao meu trabalho. Então é um momento que eu sento e que eu quero me entreter de uma forma mais rasa mesmo. Que sai um pouco já do meu dia a dia, do meu cotidiano de criar e contestar e processos. Que quando eu chego em casa que eu vou ver um filme, é o momento que eu quero deixar minha cabeça mais vazia, é o momento que eu quero relaxar e assistir outras coisas que não têm a ver com o meu universo. Então acaba me pegando num lugar emocional diferente. E eu lembro que quando eu era criança/adolescente, esse filme me emocionava muito no final, até parei de ler durante uma época, porque eu sempre ficava triste no final. Mas hoje em dia eu não tenho essa ligação com o cinema. Tenho muito essa ligação com música, já chorei ouvindo músicas, por exemplo. Eu sou um grande, grande, grande fã de um produtor musical que chama Nicolas Jaar. Eu acho, assim, que as músicas dele são quase como textos, coisa que é pra você sentar e ouvir como se você estivesse assistindo um filme, como se você estivesse lendo um livro. É um negócio que é pra você entrar naquele turbilhão de emoções que ele vai passando ali. E aí tem um álbum dele que chama Space is Only Noise If You Can See, que é um álbum que eu acho muito lindo. all the time? Or were you always trying to get here with me? E aí, sentado na salinha da minha casa ouvindo, já me emocionei e já chorei bastante, assim. Acho um trabalho bem sensível, bem profundo, acho que ele consegue causar com sons, sensações que a gente consegue num filme, com um roteiro, com uma Uhum. história, e aí eu acho que as pessoas acabam criando a própria narrativa delas ali em cima dessas músicas. Então, as obras dele no geral me marcam bastante, a maneira como ele se expressa artisticamente. E você sente que tem alguma conexão entre esses sentimentos que ele desperta e o vazio do Abracadabra? Olha, eu acho que sim. Eu acho que não exatamente com o vazio, mas eu acho que com um sentimento de finitude, que tudo acaba, que tudo tem começo, meio e fim, que nada é para sempre, e que esse sentimento também traz uma coisa de que, às vezes, um momento que a gente está vivendo trivialmente no nosso cotidiano, seja um momento que daqui a muitos anos vai ser um momento muito especial e que vai ficar muito marcado na nossa memória, que não vai ter como voltar naquilo, e que, enfim, o nosso tempo é muito valioso, porque não tem como a gente ter ele de volta. Então, eu acho que de alguma maneira se assemelha a um sentimento meu de criança ainda, de quando o filme acaba e os personagens vão embora, aquilo não tem mais de novo. O que aconteceu naquele filme aconteceu ali e não vai ter uma nova aventura com eles de novo, entendeu? Só teve ali, aquilo ficou especial ali. E eu tenho muito isso na minha vida. Eu gosto muito de documentar tudo, eu gosto muito de ter foto de tudo, ter foto analógica de tudo, porque eu sei que essas coisas vão ser importantes no futuro para mim, olhar e querer voltar Sim. nessas coisas. Eu acho que a obra dele tem muito esse aspecto. Ele fala muito sobre o tempo nas obras dele, tem uma música que eu acho linda que chama Killing Time.
acho que acaba se conversando um pouco nisso, sabe? E qual mais perto de expressar isso através da dança que você já chegou? Se é que você já chegou. Já cheguei eu tinha um tempo atrás, antes de entrar nesse mercado pop, tinha com mais 3 amigos um projeto que chamava Urban Pro, que era um projeto que era para profissionalizar bailarinos para entrar nesse mercado. E aí um espetáculo, eu peguei justamente uma música do Nicolas Jaar para fazer uma coreografia nessa música, e foi uma coreografia super experimental. O ponto de partida dela não foi tanto o movimento e sim mais a sensação. Ela era uma coreografia mais desconstruída dentro dos parâmetros do que a gente vê de coreografia, porque eu queria mais causar a sensação. E nessa coreografia eu trabalhava muito com repetição de movimento, com um looping de movimento, onde algumas coisas saíam desse looping e não conseguiam mais voltar, outras coisas ficavam nesse looping para sempre. Então era muito um questionamento do quanto às vezes a gente quer reviver e reviver e reviver esse momento que é um momento prazeroso, e quanto algumas pessoas têm uma facilidade de viver esse momento e se desprender dele e seguir adiante, mas às vezes voltam ali, às vezes nunca mais voltam. Tinha um pouco essa sensação que eu queria passar de quando a gente tá num momento muito legal. Eu já passei por isso diversas vezes. Tô num momento que é muito foda e eu penso assim: "Nossa, na hora que isso daqui acabar, não vai voltar de novo". Então eu quero viver e reviver isso várias vezes. Acho que é por isso que vem essa minha vontade de sempre filmar e registrar para eu poder voltar naquilo em algum momento. Parece que você tem uma conexão muito profunda com esses tipos de questionamentos, né, sobre o tempo, sobre o apego, sobre tudo isso que você conseguiu materializar nessa obra. Eu fiquei pensando aqui como é que é a sua relação entre a sua autoralidade, né? Porque quando você conta de um projeto como esse, que você tem a possibilidade de se expressar, versus o teu trabalho no pop, porque eu ouvi algumas outras entrevistas tuas e a sensação é que você se conecta tão profundamente com os artistas, com o processo, com a música, que você falou que você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo aquilo. A sensação que eu tive é como se você internalizasse tanto o personagem a ponto de poder escrever como ele, como se fosse um escritor. Sim, mas ultimamente, nos últimos 6 meses, eu também tenho me questionado muito de como separar um pouco meu eu, Flávio, pessoa criativo, do eu, Flávio, meu ofício. E tem sido um exercício para mim buscar de volta um pouco, não é exatamente um pouco a minha essência, porque eu acho que durante o meu trabalho com outros artistas eu coloco muito da minha essência ali, mas ver eu separado de algum outro artista. Então, nesse momento agora, eu tô bolando e eu tô roteirizando e fazendo tudo um projeto que eu vou gravar em janeiro, que é um projeto que é só meu, que não tem vínculo com nenhum outro artista. E tem sido um exercício muito legal de trazer meio que de volta para mim, eu criando para mim. E aí, quando eu vou trabalhar com algum artista, eu sempre falo, isso é um papo, por exemplo, que eu tenho diversas vezes com a Luísa ou com a Duda, que o melhor que eu posso dar para elas sou eu, é a minha visão e o meu olhar artístico das coisas, e é o meu direcionamento das coisas. Então acaba que é uma coisa que se confunde muito, porque o melhor que eu posso dar como sendo bem claro, assim, como um funcionário de um time, de um artista, sou eu como pessoa também. Então fica uma coisa meio confusa para mim. Eu nem sei se eu consegui responder a pergunta que você fez, na verdade. Mas foi mais ou menos isso, né? Na verdade, eu acho que você está num processo, né, de se reconectar ou de se conectar cada vez mais, porque eu acho que você instintivamente, e eu acho que o teu jeito de acumular, borbulhar e transbordar, instintivamente ele já coloca você em tudo que você faz, tudo que você absorve, tudo que você reflete. Eu acho que é essa tua formação artística, porque quando você começa a olhar para a dança com o olhar artístico significa que existem camadas, que existe intenção, que eu acho que é muito interessante a tua conexão com essas artistas também, vem muito dessa compreensão do pop como uma arte, que é capaz de transmitir muita mensagem. Sim.
E uma coisa que eu percebo no meu trabalho, na minha relação com as artistas, é que eu sempre tento voltar o meu olhar para um olhar de fã. Eu sempre tento me colocar como se não, porque na maioria das vezes é, mas como um fã que está trabalhando em colaboração com aquela artista, sabe? Porque eu sou, na verdade, essa pessoa. Eu sou o fã que consome esse estilo musical, esse estilo de trabalho. Então eu sempre tento voltar, porque muitas vezes acho que nossa cabeça de artista prega umas peças na gente, da gente se distanciar um pouco disso. Então o exercício que eu faço diário com elas é me colocar no lugar de fã. Se eu não trabalhasse com você, se eu não te conhecesse, e se eu apenas consumisse aquilo que você decide divulgar para o mundo, o que que eu gostaria de ver a partir de agora? Em que pé a gente estaria agora? Em que momento a gente estaria agora? Porque convivendo com os artistas e com o time, com a rotina deles, a gente lança uma coisa e vamos supor, falando de um álbum, lança de um álbum e só vai lançar outro álbum, tipo, 1 ano depois ou mais. E tanta água rola ali dentro que, às vezes, a nossa cabeça já tá em 3, 4 páginas para frente, a do fã tá uma página para trás ainda. Então eu tento sempre promover esse encontro de: "Calma, você deixou seu público nessa página aqui, você fechou o livro nessa página, então a gente tem que abrir nessa página, a gente tem que ler com esse público algumas páginas para quando você for Uhum. lançar seu próximo álbum, projeto, a gente estar alinhado nisso. Não tem como a gente sair do capítulo 1 e pular para o 4, sabe?" Entendo totalmente. Eu acho que até com essa imagem de você como escritor, quando você internaliza personagem, você entende o que que os leitores estão entendendo da história que você está ajudando a contar. E uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, na tua performance autoral que você fez e nessa próxima que você está fazendo, você olha com esse olhar de fã? Não, eu me dou o direito eu me dou o direito de não pensar nisso, porque eu acho que é uma coisa que aprisiona um pouco também. E eu entendo isso quando eu proponho para os artistas, te limita um pouco em algumas coisas. Mas, querendo ou não, quando eu trabalho com artista, é um mercado que tá rolando e tá acontecendo, e não tem como a gente fechar os olhos pra isso. No meu caso, eu tenho vontade de só colocar coisas pra fora, assim, sabe, porque eu acho que eu passo tanto já esse momento de pensar em tudo equilibrado, quando eu tô trabalhando com os artistas, que quando eu vou criar, pra mim é muito mais uma vontade de colocar pra fora do que de traçar uma estratégia pra mim. Eu tenho uma estratégia minha, porque eu trabalho com redes sociais, que é uma estratégia de um outro trabalho em paralelo que eu vou fazer a esse, que é dar de fato o que as pessoas que me seguem querem ver ali. Não fecho meus olhos para isso nesse ponto, mas nesse outro projeto autoral específico que eu vou gravar agora no início de janeiro, eu quero só mostrar para as pessoas o que se passa na minha cabeça, artisticamente falando, nesse momento de vida. Sim, mas aí é no teu trabalho autoral, é importante você estar conectado com esse teu desejo e talvez alguém fazendo esse papel que você faz com elas, tá preocupado mais em e aí quanto tempo vai ter isso, qual o formato. Aí eu chamo outras pessoas para me aterrissar um pouco na terra, assim, sabe, porque as ideias acabam sendo grandiosas, porque eu tô acostumada a ter um orçamento gigantesco e fazer ideias mirabolantes, só que aí quando é comigo é o meu orçamento e a minha realidade. Então eu já montei uma equipe que vai trabalhar comigo de colaboração, que vai trabalhar comigo nesse processo, e tem tempo também que eu não me vejo nesse lugar, sabe, de propor e criar para mim da minha maneira, porque sempre que eu trabalho com outros artistas acaba sendo uma criação muito em colaboração com eles, obviamente. Então, sair de mim, eu escolher o que eu quero, da maneira que eu quero, do mínimo detalhe da cor de uma parede, tem sido bem legal, porque tem sido um processo de eu me perguntar também o quanto isso é meu, o quanto isso é uma vontade minha, o quanto isso não está sendo influenciado por outras coisas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tinha ideias, assim, eu falava: "Isso daqui eu vou guardar pra mim, hein". E aí chega um momento ali que eu falo: "Ai, vai ser tão legal também usar aqui também", sabe. E eu sou uma pessoa que eu me apego muito com os artistas, vira assim, pra eu trabalhar, principalmente na área de direção criativa com os artistas, eu preciso me sentir muito conectado pessoalmente com eles, pra eu conseguir tirar da minha cabeça. Então, várias vezes eu falo assim: "Ai, olha, eu tinha uma ideia, cara, pra mim, mas vamos usar aqui, vai ser muito legal". Vai acabar sendo meu também, de alguma forma. Total, mas tem que estar amando alguém, porque que você ama uma coisa legal, tão legal que você cria, você ama aquilo. Então você acha que você tem que amar a outra pessoa para dar algo que você ama tanto também. Sim,
Mas principalmente com o trabalho de direção criativa, de coreografia, eu consigo ter um distanciamento maior de tipo: "Ai, ok, é um trabalho que eu vou fazer e tá tudo certo". Com a direção criativa, eu preciso ter essa ligação com a pessoa. Eu preciso amar a pessoa, eu preciso acreditar naquele projeto tanto quanto ela, porque eu consigo me desprender dessas coisas. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Nossa, acho que a minha criança falaria pra mim um grande foda-se. "Ai, para de se importar tanto". Ela não se importava? Não se importava com nada, 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 nada. Fico até um pouco emocionado de falar, desculpa. Mas eu acho que a minha criança não tinha empecilho nenhum pra nada. Ela literalmente não se importava. Era uma pessoa meio invencível. Nada me atingia, nada me abalava, nada era um empecilho. Eu acho que porque na época eu também não tinha nada a perder, sabe? E não tinha rede social, né? E não tinha rede social, e eu acho que principalmente vinha muito desse ponto de, tipo, eu não tenho nada a perder, sabe. Então eu acho que a minha criança falaria pra mim pra eu voltar um pouco a esse posicionamento. Se aconteceu algum empecilho, não tem problema, a gente vai fazer do mesmo jeito, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu era uma coisa meio soldado de guerra, nada me abalava. E eu acho que depois que você vai conquistando sua carreira e você vai conquistando coisas, isso é maravilhoso, na verdade, você conquista muita coisa, as pessoas te conhecem, mas por um outro lado, um lado ruim que vem é você começa a ter medo de perder isso também. Claro. Então eu acho que isso Uhum. acaba te brecando de alguma forma. É, eu acho que esse é o lado que às vezes a gente não se dá conta, né, mas quando você conquista, você começa a ter algo a perder, né. Exatamente. E isso reflete em tanta coisa, acho que isso reflete na maneira que você lida com as pessoas, acho que isso reflete na maneira como você cria, na maneira como os seus processos são, e você se questiona: "Será que eu estou sendo 100% verdadeiro comigo ou não?". Então começa a ter uma crise existencial. Dizem que na época de ouro da arte japonesa, que os artistas mudavam de nome ao longo da carreira, para eles não ficarem apegados ao ego e ficarem livres para poder criar justamente disso que a gente está falando. O que é maravilhoso, na verdade é uma tática excelente, só que é um desapego de ego gigantesco, porque se você parar pra pensar, perder e recomeçar não devia ser uma grande questão. O seu maior tesouro é você e as suas vivências. Não só da sociedade, mas do ser humano, né. Eu acho que isso é natural. Não à toa que eles inventaram esse truque. E eu acho que existem truques. Eu acho que cada vez que você cria um projeto de onde você tem que começar do zero, algo que você não tem experiência, essas coisas que você faz para se oxigenar, como esse projeto que você está fazendo, né, é de certa maneira um pouco abrir mão do ego. Por mais que cada sucesso possa ir cada vez mais construindo o ego, né, paradoxalmente, Sim, eu acho que cada vez que você se arrisca, você tá abrindo mão de tudo. se colocar numa outra posição ali. E é doido porque eu vejo que a gente é tão enraizado nisso, que até para eu fazer esse projeto que eu vou fazer agora, eu precisei me sentir seguro no lugar de carreira para eu conseguir fazer isso. Eu precisei me ver num lugar onde eu sei que as pessoas vão olhar já com outros olhos. Uhum, total. É, mas cara, pô, ego, insegurança, isso não só faz parte do ser humano, mas, cara, a arte é só isso, porque a arte é se expor. A coragem, você tem coragem de ir pra guerra, você tem coragem de fazer um investimento com muito dinheiro. A arte, a coragem é de mostrar quem você é. Então isso gera, todas essas dificuldades que a gente está conversando. Sim, e eu estava pensando nesse projeto um dia desses de como eu vou comunicar isso quando eu for lançar ele. E isso ainda é um grande X na minha cabeça, porque ainda tenho questões se eu não vou comunicar nada, se eu vou só lançar, ou se eu vou comunicar, porque eu também acho que a arte acaba sendo um escudo pra gente se expor. Acaba sendo uma armadura que a gente coloca ali, que a gente está seguro naquele lugar enquanto intérprete ou enquanto criador, que é: "Tá aí gente, eu falei pra vocês através desse meu trabalho". É um escudo se você faz bem, né. Se você faz mal, é se expor mais ainda, né. É, aí você se expõe, exatamente. Mas nesse caso eu tenho muita segurança, porque pra mim, se não fosse isso, não ia ser. O que eu tô Uhum. desenvolvendo, se não fosse pra ser dessa maneira,
eu preferia não fazer, e eu tenho muita certeza de que eu quero fazer. Todas as outras vezes eu não fico. Quando eu vou lançar alguma coisa com alguma artista, eu acho que de repente eu fico mais ansioso e mais tenso que elas, assim, e falo: "Ai meu Deus, dessa vez vai dar ruim, viu? Agora não vai dar bom". É, mas é que eu acho que, na verdade, a trajetória de um ser humano é ele conseguir se amar. E eu acho que quem trabalha com arte, principalmente com o público, vai recebendo o amor do público, e aí você tem que conseguir transformar esse amor do público em amor próprio, senão você fica viciado e cada vez dependendo sempre desse retorno. E é um exercício diário, porque eu digo, eu enquanto sendo bem cru, quando eu lanço uma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é ir ver o que que as pessoas estão falando, sabe, a primeira coisa. E aí os 15 primeiros minutos ali, que é uma enxurrada de comentários e feedbacks, é o momento mais tenso que eu tenho da minha vida sempre. Eu sempre fico: "É agora ou nunca", porque se nesses 15 primeiros minutos já for uma resposta negativa, já sei que fudeu todo, entendeu? Então é muito louco que eu sou muito essa pessoa ligada, acho que todo mundo hoje em dia é um pouco, né, mas eu sou muito ligado às redes sociais. Eu acho muito foda, muito incrível, acho que realmente é um passo pra frente em alguns quesitos da nossa sociedade, acho que traz muita coisa pra gente explorar ali, principalmente artisticamente. Então eu sou muito ligado ao que as pessoas estão falando, o que que elas estão achando. Acaba sendo um pouco termômetro também. Nessa conversa com Flávio Verne, eu percebi que ele parece mesmo ter nascido para o pop. Por vários motivos. Desde pequeno, ele se conectou com um ciclo que parece ser muito importante para ele: a capacidade de acumular experiências e materializar em expressão corporal pessoal com muita energia. Depois, pela sua voracidade na pesquisa da linguagem para estruturar essa expressão, que começou com a dança e o pop e as suas referências e que hoje em dia ele complementa com o comportamento da audiência com as redes sociais. E finalmente, quando ele teve a compreensão profunda do impacto que a cultura pop tem na sociedade contemporânea. Porque quando você se propõe a participar da transformação da sociedade através da cultura e quer ver logo os resultados, o pop acaba sendo a opção mais efetiva. Toda essa relação permite que ele trabalhe com as artistas em uma parceria muito profunda de admiração, conhecimento e respeito, compreendendo a essência de cada artista e ajudando a dar vazão a ela em obras verdadeiras e potentes. Com Flávio, eu aprendi que quem lida com material radiativo que são as redes sociais, que pode gerar energia tanto para destruição quanto para construção, precisa aprender a proteger o seu mundo interno e a sua autoestima, sob a pena de não só ter a sua saúde mental afetada, mas também a sua capacidade criativa. Eu aprendi também que esse equilíbrio instintivo que ele encontrou, de alternar a acumulação de estímulos, reflexão e pesquisa, e o próprio trabalho pessoal, com o desabrochar dessas novas etapas criativas, parece dar o fôlego necessário para constantemente entregar resultados impactantes nas suas parcerias criativas com as maiores estrelas do pop nacional. Você pode ver a videodança autoral Free Yourself, que o Flávio acabou de compartilhar no Instagram, e acompanhar o trabalho dele através das suas redes sociais. O link para tudo isso está na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.